Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar uma meditação para vocês. Eu estava pensando esses dias num texto de Esther, no capítulo 2, se eu não me engano, do versículo 12 ao 14. Diz que as mulheres chegavam, né? As mulheres que o rei Assuero mandou chamar, que ele escolheu uma esposa dentre elas. Elas chegavam e ficavam na casa das mulheres ao cuidar de Hegai, o camareiro. E depois de um ano de preparação, de purificação, elas provavelmente recebiam um ensino sobre cultura, sobre etiqueta da época, né, educação, como se portar. Eram cuidadas, cuidado de limpeza, tudo, de cosméticos, né, tudo. Depois de um ano, essas mulheres podiam entrar ao rei. O rei ia escolher uma esposa. Aconteceu o seguinte: essas mulheres que chegaram, ficaram um ano com Hegai, elas entravam ao rei. Era o seguinte: elas saíam da primeira casa das mulheres, entravam ao rei. Na manhã seguinte, elas iam para a segunda casa das mulheres, que era a casa das concubinas, aos cuidados de Sasgás, se eu não me engano o nome do cara. Eu estava pensando numa coisa interessante. Em ambos os casos parece que é igual. Ambas moravam em casas que eram do rei. Ambas comiam da comida do rei, eram protegidas pela segurança do rei. Qual era a diferença entre as mulheres da primeira casa e da segunda? Uma experiência com o rei, uma noite com o rei. Só que tem um negócio: as que estavam na primeira casa tinham uma esperança dessa noite. As que estavam na segunda casa, elas já tinham tido uma experiência com o rei, uma noite com o rei. Só que aí funcionava o seguinte: ela só ia ter outra se o rei quisesse muito e a chamasse pelo nome. Senão ela ia ficar lá. O negócio até parece interessante, porque pensa bem, nunca mais ela ia preocupar com comida, com roupa, com nada. Só que eu fiquei pensando no seguinte: será que nós, como igreja, a gente não está muito conformado em ser como uma concubina, não? Talvez faça assim: como assim, Lucas? A gente vai falar assim: não, eu tenho um relacionamento com Deus, sabe? É assim, o Senhor tem me abençoado muito, as minhas coisas estão dando certo, eu estou indo para frente, eu estou conseguindo isso, estou conseguindo aquilo, glória a Deus, isso é bênção. Mas será que no fim das contas a gente não está muito preso a essas coisas, não? Aí tava assim: não, Lucas, mas eu já tive experiência com Deus, sei lá, ou eu já ouvi, eu já tive visão, eu já ouvi o Senhor, eu já falei em línguas, ou eu já presenciei manifestações de sinais, eu já tive experiências maravilhosas com Deus. Parabéns. O problema é o seguinte: hoje, como estão as suas noites com o rei? Será que elas ficaram todas no passado, ou será que você ainda tem um relacionamento vivo com o rei hoje? Eu sei que talvez isso pareça loucura, mas eu quero te convidar a desejar uma coisa. Desejar não só desfrutar das coisas do rei como uma concubina. O Senhor, ele não quer uma concubina, assim como o rei Assuero no livro de Esther, ele está procurando uma esposa. É alguém que o atraia de verdade, que o faça lembrar-se do nome. Nós precisamos aprender a dedicar tempo ao Senhor, precisamos aprender a orar. Mais que tudo, nós precisamos de desejo pelo Senhor. O problema é que parece que se o Senhor nos der as coisas, se a gente tiver roupa, comida, se tiver tudo bem, a gente nem lembra dele, caramba. Nós precisamos desejar estar na casa do rei e viver sim essa vida de dependência, sendo sustentados pelo Senhor. Cara, mas isso não pode nos roubar o desejo de nos relacionarmos com ele. As bênçãos do rei são boas. Você não vai precisar preocupar talvez com mais nada. Mas o que faz diferença entre uma concubina, alguém que desfruta de tudo que é do rei, teve experiência com o rei, para a esposa,
lembrar-se do nome. É o rei querer estar com ela de novo. Que você tenha desejo pelo rei a ponto de atrair o desejo dele. Que você tenha desejo pela presença do Senhor a ponto de fazer com que, de conquistar o Senhor para você, a ponto de ele querer estar com você também. E que a gente não aceite uma vida com concubinas, satisfeitos pelo sustento. Que as coisas de Deus nunca roubem de nós a necessidade de ter a Ele por quem Ele é. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito.